o seu dinheiro preserva a vida de pessoas e de famílias, é de Deus. Se o seu dinheiro preserva os seus princípios, é de Deus. Se o seu dinheiro destrói princípios, destrói família, destrói caráter, não é de Deus. Você precisa entender que o problema não é o dinheiro, é a motivação pelo qual você busca dinheiro. A pessoa diz, ter dinheiro é pecado? Como assim ter dinheiro é pecado? Depende da motivação que você quer o dinheiro. Você quer o dinheiro para quê? Para largar a família e fugir com alguém? Você quer dinheiro para quê? Para aloprar e fazer uma besteira? Você quer dinheiro para quê? Para se sentir melhor do que os outros? Depende por que você quer dinheiro. Eu vou te mostrar essa frase e vou te explicar isso aqui que é um ensinamento poderoso. O dinheiro pode se tornar um Deus, um D minúsculo, quando damos a ele um valor maior do que uma ferramenta. Imagina construir. Quem viu meus stories hoje, quem viu meus stories aqui no Instagram, viu que meu vizinho está fazendo uma obra, começa às 7 horas da manhã um barulho de britadeira. Eu tomo café da manhã com um barulho de britadeira. Falando em obra, você já viu alguém terminar uma obra de uma casa e colocar a britadeira, o serrote ou o martelo, protegido por um cristal, falando assim, meu serrote amado, minha britadeira querida, ainda bem que essa britadeira estava na minha vida, resolveu todos os meus problemas. Ninguém faz isso. Por quê? Porque a britadeira é uma ferramenta para a construção da casa. Dinheiro não pode ser colocado num pedestal, porque dinheiro é uma ferramenta para a construção da sua vida. Ele não é para ser adorado, ele não é para ser colocado em posição especial, ele é uma ferramenta para a construção da sua vida e do seu propósito. Se você dá ao dinheiro um valor maior do que uma ferramenta para a construção do seu propósito, você está errando muito. É claro que vai ter problema, é claro que você vai ter desgaste, é claro que você vai perdê-lo de alguma forma, porque existem muitas coisas que embriagam o ser humano. O poder embriaga. E o poder aqui, ontem à noite eu estava fazendo uma live assim, que eu às vezes eu faço à noite antes de dormir, e eu estava falando sobre isso. O poder que te embriaga não necessariamente é um mega poder, tipo, virei presidente da república ou CEO de uma multinacional, não. Às vezes te deram um crachazinho especial para entrar ali, você já acha, você fica embriagado pelo poder. Como já teve segurança de condomínio que me deu uma geral, não sei se pela cor da pele, não gostou de mim, mas levanta, abre a mala, só faltou me botar de correr segurando, não é nem polícia de nada, mas o crachá dá uma vontade dele de que eu vou fazer tudo que eu posso, para me sentir forte, para me sentir poderoso. Então assim, você precisa entender que existem várias coisas que embriagam o ser humano, mas o dinheiro é sempre o campeão. Gente, fome embriaga, poder embriaga, certas amizades embriagam, oportunidades embriagam, mas o poder, o dinheiro, ele deixa as pessoas fora do ponto de equilíbrio. Você imagina que se o shopping estivesse aberto no meio dessa quarentena, você podia ter 100 reais no bolso, ou 10 mil reais você ia gastar de ansiedade, de consumismo, porque o dinheiro tem esse controle mental sobre muita gente. Então não se trata do quanto você ganha, e sim do que você gasta. Quando a gente fala de riqueza, a gente não está falando do que entra, a gente está falando do que sai. Porque é o que você gasta, o que sai, que determina se você está crescendo ou diminuindo financeiramente falando. Então assim, numa live como a de hoje, eu quero até pedir você que está entrando agora, encaminhar para todo mundo. Tem aqui uma setinha, tá vendo? Uma vezinha, encaminha para todo mundo. Fala, o Thiago está falando hoje sobre o poder do dinheiro, qual a importância, qual é o poder real dele. Sabe qual é o poder real do dinheiro? Facilitar o seu propósito. Anota aí, o poder real do dinheiro é facilitar minha vida, facilitar meu propósito. Nada mais do que isso. O dinheiro não vai comprar sua felicidade. Da mesma forma que a pobreza, olha só, isso aqui é muito importante. Dinheiro traz felicidade, Thiago? Não, eu tenho certeza que não traz. Mas a pobreza te deixa triste com certeza. Vou repetir, a riqueza não traz felicidade, mas a pobreza te deixa triste com certeza. Então, presta atenção, eu não prego e nunca vou pregar riqueza. Eu acho que isso é um dom, acho que isso não é para todo mundo. Tem gente que tem força de vontade, tem sonhos, tem projetos, vai lá, corre atrás, faz bons acordos, boa sociedade, bom, explode. Tem gente que não tem essa força, não tem essa ambição de crescer na vida. Eu não posso ficar falando para você, todo mundo vai ser rico, todo mundo vai crescer, porque eu vou estar mentindo,
Isso é uma coisa que ou está em você ou não está, ou você quer lutar por isso ou não. Agora, o que eu estou te falando é ter equilíbrio, ponto de equilíbrio, ou seja, nunca estar embriagado por nada, muito menos pelo dinheiro. Muito menos pelo dinheiro. Tem um vídeo meu no YouTube que eu conto a história de um amigo que eu estava almoçando com ele. Na verdade, estava comendo uma coxinha de galinha, um quibe. E bem simples, assim, estava sentado num lugar bem simples. E ele falou, rapaz, ontem eu fechei um negócio e ganhei 13 milhões. Eu falei, 13 milhões? Ele, 13 milhões? No dinheiro já entrou? Ele falou, já entrou. O que você está fazendo aqui? Comendo quibe comigo? Ou seja, tem gente que tem tanta consciência que o dinheiro é só uma ferramenta que não se embriaga, mesmo que tenha milhões dele. Agora tem gente aqui que está me assistindo, que se ganhar 5 mil reais, 5 mil, se ganhar 5 mil já fica muito rico. Se meus amigos agora vão ver, tem gente que se aprovar o financiamento do carro, ele vai querer mostrar para o bairro todo que venceu na vida, vai querer esfregar na cara do pai e da mãe que venceu. Ou seja, quais são as tuas motivações em buscar dinheiro? Qual é a tua real motivação em buscar isso? Por que você está atrás disso? Se o dinheiro já destruiu tanta gente, por que você acha que não vai destruir você? Tiago, você está pregando contra o dinheiro? Não! Estou te dizendo que você tem que rever o porquê você quer ele. Porque o dinheiro é só uma ferramenta de propósito. Agora, olha só. Deixa eu espiritualizar aqui para você entender. Você que acredita em Deus, deixa eu te falar uma coisa. Deus não dá dinheiro para o ser humano. Deus não dá dinheiro para o homem, não dá dinheiro para o ser humano. Ele patrocina projetos. Então, meus projetos, os projetos que eu carrego em mim, o propósito que eu carrego, determinam o quanto Deus vai permitir, vai abençoar que eu tenha, que chegue em mim financeiramente. Bom, mas isso é lógico. Se você entender um pouco aqui da palavra, você vai entender isso. Olha o que nós lemos em Eclesiastes. O dinheiro atende a tudo. Tudo que é natural. Deixa claro aqui que está falando de banquete, de vinho, de diversão, de pessoas, de entretenimento. O dinheiro alarga seus amigos. Ele não te dá a verdadeira amizade, mas ele te dá a possibilidade de alargar, né? De conseguir mais amigos. O dinheiro provoca diversão, o dinheiro provoca cultura, informação, conhecimento. Tudo isso. Ele paga as tuas contas e te dá essa paz natural de não se preocupar com nada, tudo pago. Ele não dá a paz que excede todo o entendimento, mas ele dá a paz natural do ser humano de, não estou devendo nada a ninguém. Então assim, eu preciso correr atrás de dinheiro ou não? Vamos lá. Qual é o teu propósito de vida? Qual é o teu projeto para os próximos 10 anos? Eu te digo que você tem que correr atrás de dinheiro ou não. Porque a pior coisa é você correr atrás do vento. Sabe o que é correr atrás do vento? Correr atrás de dinheiro se não tem projeto para gastar. Correr atrás de dinheiro pelo simples fato de querer ter vida boa, conforto. Sabe que você vai encontrar um vazio no seu interior. O dinheiro serve para patrocinar projeto e para facilitar propósito. Escreve aí. O dinheiro serve para patrocinar projetos e facilitar propósito. O dinheiro serve para patrocinar projetos e facilitar o meu propósito. É para isso que o dinheiro serve. O dinheiro só serve para isso. Agora, você que está me escutando, eu acabei de subir ontem eu subi um vídeo falando sobre a embriaguez da fama, do poder, do dinheiro, que para mim é o que mais embriaga o ser humano. O que é ficar embriagado? Perder o ponto de equilíbrio. Dinheiro faz isso. Já viu? Quando fala assim, fulano ganhou dinheiro, ficou cheio de marra. Fulano ganhou dinheiro, mudou com todo mundo. Não, peraí. O dinheiro não muda ninguém, não. O dinheiro potencializa o que a pessoa já era. Se a pessoa era mentirosinho, vai virar um mentirosão. Se ela era orgulhosinho, vai ficar super orgulhoso. Agora, se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, de verdade, com dinheiro você vai se tornar um super homem de Deus. Por quê? Porque você vai investir no teu propósito. Não que o dinheiro mexa na tua espiritualidade. Não mexe. Mas potencializa teu propósito. Você, por exemplo, pode potencializar a sua mensagem. Porque com dinheiro você alavanca mais a internet. Com dinheiro você pode ter um lugar grande para empreender o seu projeto. Então nós temos que saber o real valor do dinheiro. Nesse vídeo que eu postei no feed, que vai ser o nosso exercício daqui a pouco, quando acabar a live, falta uns 10 minutos ainda, mas escuta isso. Nós vamos entrar lá e nós vamos comentar tudo que o dinheiro já facilitou e prejudicou na nossa vida. Eu quero até liberar os comentários aqui um pouquinho. Opa, desculpa. Eu quero que você comente o seguinte, para a gente já ir discutindo aqui. O dinheiro já facilitou sua vida alguma vez? Se o dinheiro já facilitou sua vida alguma vez, já vai pensando no que ele facilitou para a gente daqui a pouco ir para o vídeo comentar.
perguntar: o dinheiro já atrasou a tua vida? O dinheiro já prejudicou a sua vida alguma vez? Porque às vezes ele facilita, às vezes ele prejudica. A Cacau está conectada, tudo bem, Cacau? Cacau Protássio, uma das melhores, se não for a melhor comediante do Brasil, da atualidade. Já falei para ela que eu e minha esposa, a gente assiste ela direto. Deus abençoe, tá, Cacau? Prazer ter você aqui na live. Escuta isso. Por várias vezes o dinheiro prejudicou pessoas. Em que sentido? A motivação da pessoa em ter dinheiro era tão ruim, tinha tanto a ver com querer humilhar pessoas, se sentir melhor do que os outros, provar para o mundo que venceu. Ou seja, o dinheiro ele é ruim, o dinheiro é muito ruim quando a sua motivação em tê-lo é ruim. Então deixa eu te falar uma coisa, o bilhete, a nota, não tem poder nenhum. O que tem poder é a tua motivação. Anota isso, por favor. Anota. O dinheiro não tem poder nenhum. O que tem poder sobre a tua vida emocional e espiritual é a motivação pelo qual você quer essa nota. Então assim, muita gente está botando aqui: o dinheiro me prejudicou porque eu tive amizades por interesse. Lembrando, pessoal, que a gente está falando do capítulo 2, a resenha de hoje da nossa aula, O Maior Poder do Mundo, é um dos meus livros. A gente está falando sobre o capítulo 2, o poder do dinheiro. E muita gente está botando aqui, ó, o dinheiro facilitou bastante. Inclusive eu comprei mais mercadoria para revender depois. É lógico, se você for levar para o lado do negócio, o dinheiro sempre vai facilitar. Se você for levar para o lado do propósito, o dinheiro sempre vai facilitar. O dinheiro sempre potencializou meu propósito. Ou seja, está vindo a conferência Destino aí. Faz parte do meu propósito. Meu propósito de vida é treinar essa geração, treinar pessoas. A conferência Destino é o selo espiritual em cima desse treinamento que eu fico dando o ano todo para vocês na internet, nos meus cursos, nos livros. Aí vem a conferência Destino e pum, é o nosso encontro pessoal, é quando você se reúne comigo e com os meus mentores internacionais para receber. Agora, se eu tenho mais dinheiro, eu faço tudo com muito mais excelência. Então o dinheiro serve para patrocinar projetos e potencializar propósito. O dinheiro serve para patrocinar projetos e potencializar propósito. Entenda o que eu estou te falando, acredite em mim. Se você tiver a motivação correta e trabalhar certo, o dinheiro vai vir. Se você tiver a motivação correta e trabalhar certo, o dinheiro vai vir. Tiago, eu conheço gente que não tem a motivação boa, mas trabalha certo e o dinheiro vem. Verdade, conheço também conheço. Mas por que eu estou falando para você que você tem que ter a motivação certa? Porque eu já quero proteger você da queda. Toda pessoa que com a motivação errada, mas trabalhando certo, ganhou dinheiro, perdeu depois, perdeu família, entrou em escândalos, entrou em depressão. E eu quero te culpar disso, eu quero te culpar da queda, seja emocional, financeira, espiritual, familiar. Então, com a motivação correta e com o trabalho certo, o dinheiro começa a vir. Aí você começa a potencializar o teu propósito. Teve gente que escreveu aqui, olha, o dinheiro poderia fazer bem porque eu fui despejada por falta de pagamento de aluguel, alguma coisa assim. Não é isso? Deixa eu tentar achar essa resposta aqui. Mas o que é isso? A gente está falando que o dinheiro atende às necessidades. É lógico que o dinheiro atende às necessidades. Agora deixa eu te falar uma coisa. Gente, o que eu vou falar é muito sério, polêmico. É polêmico, mas o que eu estou te falando é estatística. O que eu vou te falar é estudo. Não é o que eu acho, não. Você, mulher, está casada. Você, mulher, pode até estar feliz hoje. Mas existem estudos que mostram que 35 a 40% dos maridos, que você considera hoje até um bom marido, tá tudo bem, sairiam de casa se ganhasse alguns milhões. Se ele fechasse um negócio que ele não esperava, ele vive uma vida normal contigo, e vamos botar e ganha 3 milhões num negócio. Por causa da motivação escondida do coração, o dinheiro iria potencializar o que ele já era, o que ele já pensava, mas não tinha coragem, e ele vai acabar saindo de casa. Isso é estatística, não é o que eu acho, não. Então presta atenção, você só pode ter dinheiro se o teu coração está preparado, está com a motivação certa. Porque senão tem gente que larga a igreja. Tem gente que larga a igreja. Está lá firme, servindo a Deus, está tudo certo. Aí ganha um dinheirinho. Gente, não estou falando de dinheirão não.
dinheirinho. Já começa a ir pro shopping, esquece do Deus que abençoou, esquece, não preciso mais, tá tudo pago. Né? Então a gente precisa saber que o dinheiro ele só tem poder negativo sobre as pessoas se a motivação dessa pessoa já é negativa. Anota isso. Anota! O dinheiro só tem uma influência negativa se a motivação da pessoa já era negativa, porque o dinheiro em si não tem poder nenhum. O bilhete de dinheiro não tem dinheiro, não tem poder. O que mexe com você é quando o dinheiro casa com a tua motivação. Aí ou ele potencializa propósito ou ele freia destino. Então o dinheiro ou potencializa propósito ou freia destino. Então aí você precisa saber, porque aí você fica achando que o dinheiro é ruim, porque você viu às vezes seu pai sair de casa por causa de dinheiro. Porque seu marido prefere o trabalho que dá um salário para ele do que a sua família. Porque você viu o rico humilhar um pobre um dia. Não tire conclusões sobre o dinheiro por causa da motivação das pessoas. Não tire conclusões negativas sobre o dinheiro por causa da motivação perversa das pessoas. Você tem que saber que o problema não é o dinheiro, é a motivação, é o coração das pessoas. O dinheiro dá uma sensação de poder, o dinheiro dá uma sensação de posso tudo. Então isso deixa as pessoas embriagadas. É o que eu falo no vídeo que eu postei aqui, o meu último post, que a gente vai daqui a pouco comentar lá. O dinheiro dá a impressão que a gente pode tudo e a gente fica embriagado pelo dinheiro. Só que quem está embriagado, eu falo isso no vídeo, quem está embriagado, meu amigo Felipe Paladão conectado, Deus abençoe. Quem está embriagado perde o ponto de equilíbrio. Quando você perde o equilíbrio, seus amigos começam a sair, sua família começa a ir embora, você começa a perder tudo. Aí quando você perde o dinheiro, perde tudo, perde o poder, perde a oportunidade, perde o crachá que tinha, você olha para sua volta, não tem mais nada. É isso que a embriaguez faz contigo. É isso que a embriaguez faz contigo. Ela tira o teu ponto de equilíbrio para você ficar anestesiado e fazendo besteira, falando besteira, não se importando com o sentimento das pessoas, porque o bêbado não se importa com o sentimento, o bêbado não tem filtro no que fala, o bêbado anda desequilibrado e com isso as pessoas que te amam, as pessoas que querem botar do teu lado protegendo, começam a ir embora. Então a embriaguez por causa do dinheiro afasta todo mundo do seu lado. Afasta todo mundo do seu lado. E você precisa resolver isso. Tiago, como é que eu mato a embriaguez do dinheiro? Para de beber dele. Só parar de beber. Mas como assim? Parar de ter dinheiro? Não! Parar de alimentar as motivações negativas, demoníacas, as motivações contrárias à vontade de Deus, que o dinheiro vai potencializar o que está dentro. O que está dentro? Vontade de ajudar o pobre? Quando você tiver dinheiro, você vai ajudar muito. O que está dentro? Vontade de unir a família? Quando tiver dinheiro, vai unir muito. O que está dentro? Vontade de servir a Deus? Quando tiver dinheiro, vai servir muito. Agora, o que está dentro? Vontade de se aparecer? De ser famoso? É vontade de eu vou provar para meus inimigos que eu sou forte. Quando tiver dinheiro, se tiver, é isso que você vai botar para fora. Então vamos decidir uma coisa aqui. Vocês me acompanham. A gente está junto aqui diariamente na live das 10 horas da manhã. Todo dia tem live 10 horas da manhã. Hoje a gente está falando sobre o poder do dinheiro. A gente precisa chegar a uma conclusão juntos. O que a gente quer da vida? Vamos lá, o que a gente quer da vida? A gente quer ser feliz servindo a Deus. Porque só servindo a Deus a gente tem eternidade. Né? A gente, quando deixar essa terra, entra no nosso lar eterno. Só servindo a Deus a gente tem a paz que excede todo entendimento, que é o que o ser humano mais quer, paz que excede todo entendimento. Só servindo a Deus a gente tem a verdadeira alegria. Só servindo a Deus você vai valorizar e priorizar a sua família. Ontem eu estava numa reunião de negócios com pessoas que não eram cristãs, parte delas. E eu falei o seguinte, falei para uma moça assim, ela falou assim, mas por que você fala da Bíblia? Por que você fala tanto da Bíblia? Eu falei assim, você é casada? Eu falei, sou. Você gostaria que seu marido te largasse e fugisse com alguém? Eu falei assim, não. Tem certeza? Você acha que então é errado isso? Ela, é errado. Mas você não lê a Bíblia. Não. Eu falei, então o único lugar do mundo que está escrito que o marido não pode fazer isso? Você gostaria de ser roubada por alguém, enganado? Não. Então o único lugar do mundo que condena o roubo, o engano, a mentira, é a Bíblia. Então eu não vou parar
de pregar o que salva as pessoas. Falei para ela. Não tem a ver com religião, tem a ver com melhorar a humanidade, tem a ver com melhorar a vida das pessoas. E hoje eu estou te dando essa aula para te falar sobre dinheiro, porque o dinheiro é importante sim. Dinheiro paga conta de luz, faz compra do mês, paga a viagem que você precisa. Tô doido para liberar esse coronavírus para fazer uma viagem com a Janine e tal. O dinheiro é importante, é bom, só não pode mandar em nada na minha vida. Ele é uma ferramenta do meu propósito. Ele me ajuda a construir o meu destino. Ele não determina meu destino. Ele ajuda a equilibrar minhas emoções. Ele não controla minhas emoções. Já viu gente que quando tem dinheiro tá feliz? Quando tem dinheiro tá feliz. Quando não tem dinheiro vira um cavalo. É servo de Mamon. Mamon é o Deus das riquezas. É o inimigo de Deus. Porque quando você sabe que está servindo Mamon? Quando o dinheiro tem controle das suas emoções. Aliás, quem controla as suas emoções governa você. Quem controla as suas emoções governa você. Então, quem controla as suas emoções? O Espírito Santo ou o dinheiro? O dinheiro é tão poderoso, quando você dá lugar a ele, para isso, que o inimigo de Deus não é o diabo. O diabo é o nosso inimigo, é o nosso adversário. De Deus, não. O inimigo de Deus é o dinheiro, está lá na Bíblia. Não poderás servir a dois senhores. Deus e o diabo? Não. Deus e as riquezas. Porque você ou vai agradar um, ou agradar o outro. Tiago, me explica esse enigma. Te explico, muito simples. Se eu reconheço que tudo que eu tenho é de Deus, o que Deus me pedir, eu entrego. Porque eu prefiro agradar quem me deu do que agradar o que eu tenho. Eu prefiro agradar quem me deu, a fonte, do que agradar o que eu tenho. Pegou? É por isso que muita gente é avarenta, não cresce, não doa, não ajuda quem precisa. Porque a pessoa simplesmente não consegue entender que ele tem que agradar a fonte provedora e não ao recurso que tem. Eu agrado a fonte provedora e não ao recurso. Isso é tão simples de entender, né? Mas as pessoas não praticam. Por que não praticam, Tiago? Porque estão embriagadas pelo dinheiro e pela oportunidade. Estão embriagados. Perderam o ponto de equilíbrio. Perderam a sensibilidade com quem está à volta. É assim que o embriagado fica. Só que ele começa a perder as coisas que realmente são importantes. Quase todas as famílias de um bêbado, alguém viciado em álcool, não aguentou no decorrer dos anos. O alcoólatra perde o que é mais importante, a família, o respeito, a dignidade. Só que essa embriaguez vale também para quando você fica embriagado por uma oportunidade, por uma amizade, por um emprego novo, pelo poder, pela fama ou principalmente, o assunto de hoje, pelo dinheiro. Então eu quero te fazer um desafio. Nós vamos para o vídeo que eu postei falando sobre embriaguez emocional, que para mim é o fator principal de você, às vezes até ganhar dinheiro, mas perder, ou de nunca ganhar porque suas emoções estão tão embriagadas que você nem consegue ver a oportunidade. E você vai comentar ali, não só o que aprendeu nessa live, mas você vai comentar ali, olha só o que você vai comentar. Se o dinheiro te atrasou alguma vez, ou se te adiantou, te facilitou a tua vida, conta a tua experiência ali que eu quero ler. Estou aqui te dando aula, eu quero ler você ali como aluno. Qual foi a sua experiência com o dinheiro até hoje? O que você aprendeu com essa aula? Marca 2 pessoas para assistirem a aula de amanhã, 10 horas da manhã. E fazendo isso, lembrando que você vai estar concorrendo ao livro O Maior Poder do Mundo. O Maior Poder do Mundo, que vai ser sorteado na sexta-feira, no fim dessa sequência de lives, às 10 horas da manhã, sexta-feira. Tá bom? Então, olha só. Comenta o que aprendeu nessa live. Você precisa me dizer, além de comentar o que aprendeu, precisa me dizer como foi sua experiência com o dinheiro até hoje, positiva ou negativa. Ele facilitou ou atrasou sua vida? Marca 2 pessoas, só 2 pessoas para assistir a aula de amanhã, 10 horas da manhã, para concorrer ao livro Descubra o Maior Poder do Mundo, tá aqui, o Maior Poder do Mundo, e principalmente, é claro, interagir com a aula. Eu vou estar lá nos comentários interagindo com você. Agora, o vídeo que você vai assistir, que está aqui no feed, além de ter só 50 segundos, ele precisa ser compartilhado. Além de você comentar, tem aquela setinha lá do vídeo e encaminha para 10 pessoas no teu Instagram, para as pessoas saberem que a embriaguez vai fazer você perder o ponto de equilíbrio.
Deus te abençoe. Até a aula de amanhã. Corre agora pro vídeo, comenta lá, eu vou estar interagindo com você. Desejo a paz e a prosperidade do alto. Até amanhã, 10 horas da manhã, na nossa aula amanhã, 10 horas da manhã.